Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Valorizando a Vida. Este programa que leva até vocês assuntos relacionados com a família, com a saúde, com a espiritualidade e o espiritismo. Nós ouvimos muito falar em amor. E será que nós nos amamos? Cristiane Beira, no dia de hoje, vai falar sobre o amor. E eu convido vocês para acompanharem e também compreenderem a importância de nós nos amarmos. Vamos acompanhá-la? Primeiro adquirimos os instintos. É como se estivéssemos formando as forças básicas, aquelas que independem de controle racional, emocional. Elas formam nossa base automática. Elas facilitam nossa vida para que possamos dedicar nosso cérebro, esse mecanismo incompreensível até hoje, e utilizarmos esse instrumento tão nobre, com funções nobres. Para que nosso cérebro se dedique a funções nobres, Deus nos equipou dos instrumentos básicos de instinto, que cuidam da grande base da vida, nos mantém vivos sem que tenhamos consciência disso. Eles brotam por força própria. Mas depois, nesse caminho, quando criamos essa consciência e começamos nossa jornada enquanto seres humanos, precisamos nos preparar e nos equipar para depois, futuramente, conseguirmos nos enxergar o nosso próprio eu, esse eu indivíduo. Indivíduo em todo o universo. Ele é único. Mas primeiro, nessa fase primária da evolução, já no reino nominal, nós formamos o ego. E a cada vida reformamos nosso ego. Esse ego, ele é o eu, consciente, racional, intelectual. Ele é um eu acordado no nível que é possível ser acordado, em mundos ainda de provas e expiações. Ele é um eu que batalha por si, é um eu que procura se conhecer, mas ainda numa instância bastante materializada. É um eu que se preocupa com as coisas materiais. É o eu que quer saber de ganhar a vida, de sobreviver, de juntar, de ter segurança, de ser conhecido, de ser reconhecido, que se preocupa com títulos, com cargos, com posições, com status, que se encanta com estéticas, que se volta para o seu lado corporal. E lá no Evangelho nosso, tem uma orientação muito importante a respeito disso. Quando muitas vezes nós temos a tendência de renegar o corpo porque ele é passageiro, os espíritos já deixaram a advertência: cuidai do corpo e do espírito. Então essa fase de construção de ego, ela faz parte da evolução criada por Deus. Ela é abençoada, ela é divina. Apesar de muitas vezes nós combatermos esse ego por ignorância nossa. Muitas vezes ficamos bravos com o ego que nos atazana a vida, prendendo-nos à matéria, mantendo-nos apegados a títulos, a poder, a fama, a dinheiro, a beleza física. Mas ele faz parte do projeto divino. Não haveria outra forma de buscarmos um dia a angelitude em nós se não tivéssemos antes preparado o nosso ego. Preparado nossa formação, primeiro material. É a primeira camada da psique que faz com que a gente se dê conta que nós somos indivíduos, que nós estamos individualizados e que cabe a cada um de nós buscarmos dentro do coletivo nosso espaço,
O ego, então, como diz Joanna Jung antes dela, não deve ser combatido nem maltratado. Ele deve ser integrado, ele deve ser compreendido. Ele deve simplesmente ocupar o seu lugar de gerente da nossa psique. Essa é a função. É um administrador, ele não é o dono da casa, apesar de muitas vezes nós colocarmos ele nessa posição. Depois que tivermos então essa parte formada, que tivermos a individualidade bem compreendida e que inclusive tivermos nos perdido no caminho da individualidade, caindo no egoísmo, que é o excesso de ego, é o exagero do ego. É quando o ego não apenas quer ser indivíduo, mas ele não quer que existam outros indivíduos. Ou que ele pelo menos ocupe uma posição maior diante dos outros indivíduos. Depois, inclusive, que tenhamos nos perdido, porque também faz parte da lei divina, os erros e os acertos, as experiências, e que tenhamos compreendido que o ego não pode se inflar, o ego inflado não faz bem nem para si nem para os outros. Então é hora de começarmos a voltar nossa atenção para uma terceira fase do desenvolvimento psíquico, que é a fase da busca, do acordar para o self, que sempre esteve presente, mas não era observado, não era sentido, não era considerado. A integração tão lindamente proposta por Joana de Ângeles, da integração entre ego e self, é simplesmente a união desses dois polos da vida, dessas duas polaridades, tão importante uma quanto a outra, mas com funções diferentes. O self é o ser imortal. É para ele que todo o projeto, toda a trajetória de lei de progresso foi executada. Cada passo de nossa vida, cada caminho que nós seguimos em benefício do nosso crescimento, era para que pudéssemos descobrir essa centelha divina, esse Deus adormecido, com potencial para ser mesmo Deus, que tem dentro de cada ser humano, de cada ser filho do Criador. Esse ser espiritual, esse ser que é Ele sim quem preservará a nossa verdadeira identidade. Então, quando estamos já prontos para buscar esse self, saímos agora da individualidade buscando a individuação. Agora seremos não apenas indivíduos, mas seremos nós mesmos. Ser indivíduo é ser quem você nasceu para ser. É abrir mão de ser quem a gente gostaria de ser, ou quem costuma agradar os outros, ou quem alguém disse que a gente deveria ser. Ser indivíduo de individuar é ser a melhor versão de nós mesmos, única no universo. É assumirmos a beleza de sermos uma nota musical especial, insubstituível, única, vinda do Criador. E o processo de individuação, de busca do self, de desabrochar desse princípio espiritual divino que está em nós. Esse é o caminho proposto. Quando Joana propõe a individuação, a busca do si mesmo. Para entendermos então de amor, precisa que antes entendamos de ser humano. Porque é no ser humano que a gente espera que o amor brote. É entre os seres humanos que a gente gostaria de ver a presença única do amor. Mas então precisamos urgentemente voltar a nossa atenção para esse ser humano. Quem eu sou? Quem sou eu? Essa é a pergunta que nos leva a buscar o algo mais. O ego, quando não bem administrado, tende a se deixar levar por excessos. Surge essa sensação de um fracasso, surge a sensação de perdidos. É quando a gente se olha lá dentro e diz assim: questões existenciais, que isso?
Para que isso? Quem sou eu? O que eu faço aqui? Eu me sinto perdido. Quem eu sou de verdade? O que eu deveria fazer? Muitas vezes, quando esses processos nos apresentam e o nosso ego não está preparado e se deixa derrapar, ele pode acabar se contagiando. E nesses excessos que não nos fazem bem, nós derrapamos e caímos naquilo que a gente costuma dizer, as paixões do mundo. As paixões do mundo são aquilo que o ego deveria administrar e aprender a usar, mas ele acabou se perdendo e se deixou controlar. A gente vem para a Terra para aprender a lidar com essas paixões, porque a paixão em si, como diz o Livro dos Espíritos, ela não é um mal, ela é pulsão de vida. O problema é que ela passa muitas vezes a nos controlar e nós nos deixamos arrastar, e aquilo que deveria ser motivo de vida acaba nos arrastando para a morte. Aquilo que deveria nos alegrar acaba nos trazendo para excessos que detonam nosso princípio vital. Então, muitas vezes nós acabamos fugindo do processo, da realidade, porque não conseguimos dar conta de manter o ego na administração, no caminho do meio, na lei do equilíbrio. Então, quando a maioria diz que é legal fazer uma coisa e a gente não é capaz de medir ou de avaliar, é preferível não fazer. Porque a grande massa ainda está mais para mundo de provas e expiações do que para mundo de regeneração. Então, quando a gente ouve as crianças e os jovens falarem do ficar, questionem, faça com que eles pensem. Porque eles vêm com essa frase pronta da escola, dos amigos. E faz sentido para eles. Faz sentido, mas mãe, eu já vou me comprometer e depois eu vou terminar uma coisa que eu me comprometi? Eu não quero fazer isso. Então eles vêm com argumentos fortes e se a gente bobear, daqui a pouco a gente está... então vamos junto. Tô nessa. Questione o que significa ficar. Preciso conhecer. Para conhecer precisa beijar? Antes de saber o nome, a gente conhece a boca da pessoa? A saliva? A gente já troca a saliva antes de trocar e-mail, carta, palavras? Questione o que significa esse ficar. Quais as consequências do ficar? A gente troca muita coisa no ficar, no relacionar. Muito mais do que os olhos são capazes de ver, muito mais do que uma lâmina de laboratório é capaz de medir. A gente troca fluido, a gente troca história, a gente troca marcas psicológicas. Pequeno Príncipe, nas palavras do Pequeno Príncipe, tem uma frase linda: todos aqueles que passam por nós nunca mais vão sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. É muito mais complexo um relacionamento. Não dá para simplificar numa noite de ficar, para que aí a gente teste se o negócio deve ir para frente ou não. A gente está invertendo as ordens das coisas. Aliás, a gente não está entendendo bem o que é relacionar. Que trocas a gente está fazendo dentro de um relacionamento? Questione, coloque essas questões para os filhos, faça com que eles reavaliem. Essa história de não ter compromisso, de hoje estar com um, amanhã com outro, depois com um e com dois ao mesmo tempo, são coisas que a sociedade vai aceitando, mas nem por isso. Faz parte do projeto evolutivo de quem quer estar no mundo de regeneração que está chegando, de quem quer evoluir, de quem quer se espiritualizar. O self, no entanto, é a incomum capacidade de gerar relacionamentos entre os indivíduos de forma consciente e produtiva, sem automatismos do passado, sem prejudicar uns em detrimento de outros, sem colocar egoísmo à frente. É o self se relacionando que vai ser capaz de elaborar e estruturar um relacionamento saudável.
Para a gente fazer com que o amor exista entre nós, é preciso que eu me conheça, é preciso que eu me ame, é preciso que eu já esteja buscando a presença do Self em minha vida, que ele já apareça, porque ele está refugiado e nós o expulsamos da nossa psique. É preciso que a gente faça esse resgate, que a gente abra de novo a porta para que ele venha. Venha trazer os valores nobres que a gente conhece, porque as leis divinas estão esculpidas na nossa consciência. O nosso Self tem muito a acrescentar. Para a gente então se relacionar com base no amor, precisa isso. Precisa que a gente busque esse Self. Precisa que nossos relacionamentos sejam profundos. Precisa que não nos deixemos arrastar pelos valores em voga da sociedade. Precisa que estejamos conscientes na sociedade onde vivemos essa vida, essa encarnação. Precisa despertar. Acorda, ó tu que dormes. Desde os evangelhos a gente já tem essa expressão. Porque vamos seguindo a vida de acordo com os automatismos, porque não nos conhecemos. Fazendo o que todo mundo faz, porque está na moda. E esperando que o amor surja do além. Que a paz venha imperar na nossa sociedade. O caminho para a paz é esse, é autoconhecimento. É consciência desperta diante da sociedade. E é disciplina nos relacionamentos, para que a gente busque valores profundos e não se deixe levar pelas leviandades predominantes. Então o amor a viagem do amor é sempre de dentro para fora, sem ornamentos exteriores, que muitas vezes disfarçam-lhe a ausência em face dos conflitos nos quais o indivíduo se encontra mergulhado. É olhar para si. O amor começa com a gente precisa se respeitar, a gente precisa se valorizar, a gente precisa investir na gente, a gente precisa ter caridade com a gente precisa ensinar a gente. Tem que ter todos esses cuidados que a gente tem para fora, tem que ter para o mundo de dentro, tem que ter esse carinho, esse olhar carinhoso que a gente tem com um filho, tem que olhar para a gente, tem que se respeitar, tem que se compreender, deixar de se culpar, de exigir muito de si, respeitar o andar dos nossos passos, tem que olhar para a gente. Mas tem também que olhar para o próximo, não com esse olhar superficial da sociedade de hoje, mas com o olhar da criança que abraça seu amiguinho, aquele olhar infantil, deixai vir as minhas criancinhas. O mundo futuro, o mundo onde Deus prevalecerá, o reino de Deus prevalecerá, é para aqueles que têm uma pureza de coração. Como tem as crianças, esse amor desapegado, esse amor autêntico. É preciso então que esse amor pelos outros, essa manifestação afetuosa, que compartilha de alegrias, que reparte satisfações antes da gente se relacionar, em termos de amor romântico, a gente deveria se tornar o melhor amigo do nosso parceiro íntimo. A gente deveria olhar para ele e amá-lo enquanto ser humano, enquanto espírito que nos acompanha na jornada evolutiva. Está faltando esse amor, amor companheiro, amor que compartilha de experiências, amor que compreende, não quer consertar o outro, não tem olhar de crítica, é um amor que acolhe. Esse amor precisa predominar nas nossas relações. Não se trata de um compromisso formal, mas de uma união enraizada. A ideia, antes de que isso seja formalizado diante do mundo, que ele seja enraizado em sentimentos de alta potência emocional. O meu relacionamento, antes de ser social com o meu marido, antes de cumprir um valor social, antes de trocar de nome para que todo mundo saiba quem é, em qual família que a gente se integrou, tem que ter muitos sentimentos de alta potência
emocional, alta de nobreza, de altitude de caráter. Tem que prevalecer essa harmonia de entendimento para que a gente realmente troque fluidos salutares e não faça como predomina também na sociedade, uma troca de conveniências, uma troca de favores, uma troca de brincadeiras e passatempos, que nossos relacionamentos sejam mais profundos, para que aí sim, depois que a gente conseguiu se amar, depois que a gente conseguiu doar esse amor para os mais próximos, esse amor puro, o mais puro que a gente é capaz, aí a gente consiga, como alguns já conseguiram, amar a humanidade da forma mais profunda e elevada e digna, porque aí sim será o self que ama. Não teremos condições para amar. Não colocaremos condições para amar. Amaremos. É como os grandes personagens amaram. Jesus amou. Jesus não amou quem, Jesus não amou quando, Jesus não amou se, Jesus amou. E essa conquista desse amor mais pleno, ele precisa desse processo, de dentro para fora, como disse Joana. Precisa que a gente brote primeiro ali no nosso mundo íntimo. Como eu vou oferecer algo para alguém que eu não tenho? É impossível, é ilusão. Como eu vou oferecer algo para outra pessoa que não está em mim? A gente negocia. Aí eu dou o que eu não tinha para dar, e se já tinha um vazio, agora ficou um buraco. E eu espero que alguém venha me socorrer. Se ninguém vier, a gente fala a nossa frase: eu faço tanto para os outros. Mas se eu preciso que alguém faça para mim, é porque eu dei do que eu não tinha. Jesus tinha para dar, Jesus era pleno, o copo dele transbordava, não fazia falta. É isso que a gente deve buscar. A gente deve buscar esse amor primeiro para a gente e inundar o nosso ser. A caridade deve ser o amor que transbordou do coração. Não deve ser o pouquinho de amor que eu tenho e eu dou para o outro e espero que alguém venha então me socorrer. Isso é relação psicológica de codependência. Eu faço, mas eu anoto na minha caderneta. Se amanhã eu pedir e você não fizer, eu tasco da minha caderneta e falo: lembra aquele dia que eu fiz para você? Isso não é amor. Isso é troca. Isso é caderneta financeira de amor. A gente faz depósito, saque. Eu exijo o saque quando eu depositei. Isso é transação bancária no banco do amor. Não é verdadeiro. O amor de verdade, ele é incondicional. Eu amo. Não é quando a pessoa fizer ou não fizer. Não é se fulano fizer ou se comportar. Não é quem eu amo. Esse é o amor que a gente deve buscar. Então, nessa orquestra de Deus, em que cada um de nós somos um instrumento particular e único, quando nós conseguimos entrar nessa sintonia com Deus, quando nós conseguimos afinar o nosso instrumento, então cada um de nós conseguirá repercutir essa nota única e nós colaboraremos com essa sinfonia divina. E essa melodia que nós produziremos, ela será o amor. Então, cada espírito, um instrumento. Cada instrumento, um tom, uma nota, um som. Cada nota, uma vibração, uma energia, um poder. A afinação é a lei de progresso, harmonizando os instrumentos para a sinfonia da vida, que é o amor. Que nós possamos nos afinar com Deus. Ele é o instrumento que nos afina. Sempre que nos alinharmos com Ele, nossas vibrações, nosso som, nosso tom estará na melhor potência, reverberação possível para o universo. Esse é o nosso papel. E nós estaremos produzindo o amor. Por isso que o único caminho que nos leva a Deus é pelo amor. É por Jesus, que é o representante do amor. O caminho, a verdade
e a vida. Que vocês se amem intimamente, profundamente, porque ao se amarem, vocês estarão afinados com Deus e produzirão o som do amor. Estejam em paz. Queremos lembrar que cada pessoa que passa por nós, ela deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.